Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. E como nós retornamos para preencher algumas lacunas, agora é o momento de nós estudarmos o capítulo 3. Então, no vídeo de hoje, Romanos capítulo 3. Eu postei um vídeo na sexta, no dia 6 de dezembro, agora estou postando um vídeo no sábado, dia 7. Sexta foi o vídeo sobre o Salmo 11 e agora eu estou postando o vídeo sobre Romanos 3. O objetivo, na verdade, também de produzir esse conteúdo, além de manter os inscritos aqui do canal aquecidos, né, manter o pessoal interagindo, manter o pessoal recebendo vídeo, é testar os equipamentos novos. Eu comprei uma webcam, agora estou com um microfone de lapela, como você pode ver aqui. No vídeo do Salmo 11 eu ainda não tinha o microfone de lapela, ainda não tinha chego. Eu gravei só com webcam, não ficou legal o ruído. Agora vamos testar aqui o microfone de lapela. Lembrando que no sábado, dia 14 de dezembro, e agora já estou com todo o material novo aqui, né, com todos os recursos tecnológicos novos, vamos ter o webinário sobre soteriologia aqui no Teodidata, sábado, dia 14 de dezembro, começando às 9 da manhã. Então se inscreva no canal, mande o vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, estimulando eles a se inscreverem também. E o objetivo é que nós cheguemos a 4.000 inscritos até o final do ano, tá bom? Mas vamos ao que interessa, vamos estudar Romanos capítulo 3. Como sempre, eu vou fazer a leitura do texto e se você quiser pausar o vídeo agora para pegar a sua Bíblia, você pode fazer isso, ou você pode também abrir a caixa de descrição e o texto vai estar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Vamos à leitura. Só antes de começar a ler, vamos lembrar que Romanos capítulo 3 vem numa sequência da introdução da carta, em que Paulo, claro que ele mescla isso com outros temas também, mas Paulo então vai trabalhando primeiro no capítulo 1, especialmente na parte final do capítulo 1, a pecaminosidade dos gentios. Depois, no capítulo 2, Paulo trabalha a pecaminosidade dos judeus. E ele adentra um pouquinho também aqui no capítulo 3, trabalhando essa temática. Mas aqui no capítulo 3, o tema é a pecaminosidade de todos. Todos, então, são pecadores, todos carecem da glória de Deus, e por isso é que a justiça de Deus se manifesta mediante a graça em Cristo Jesus. Esse é o resumo do capítulo 3. Mas tem alguns detalhes muito importantes, muito interessantes aqui no capítulo 3, e nesse estudo eu vou apontar esses detalhes aí do capítulo 3 de Romanos após nós fazermos a leitura da passagem. Então, me acompanhe na leitura aqui do nosso capítulo, do nosso objeto de estudo. Romanos capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça... E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente,
peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas se agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras. Das obras, desculpa, não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei ou colocamos a lei de pé, como diz o original. Então, esse capítulo é muito interessante, como eu já mencionei, e Paulo começa ainda com uma ligação com o capítulo anterior. O capítulo 2, trata, como nós vimos, da pecaminosidade do judeu. E Paulo aqui, então, fala nos 2 primeiros versos sobre a vantagem do judeu. E qual é a vantagem do judeu? A vantagem do judeu, do ponto de vista étnico, é ter recebido a palavra de Deus em primeira mão. Ele saiu na frente, vamos dizer assim, e por isso ele tem muita vantagem. Mas, como nós vimos ao estudarmos o capítulo 2, o verdadeiro judeu é aquele que é no interior, e a verdadeira circuncisão é aquela que é do coração. Ou seja, trata-se de ter um coração totalmente rendido a Deus, e isso só é possível em Cristo Jesus. E aí então nós temos esse confronto, esse contraste dos versos 3 até o verso 6 entre a injustiça do homem e a justiça de Deus. E é exatamente por causa da injustiça do homem, por causa do pecado do ser humano, que ele está condenado. E Deus não é injusto por condenar o homem por causa do seu pecado. Pelo contrário, a injustiça do homem, a mentira do homem, fez com que a verdade de Deus ficasse ainda mais evidente. E Deus, então, não é culpável por isso. Pelo contrário, o homem é culpado, né? Mas Paulo diz assim, é como se ele estivesse fazendo uma pergunta retórica no verso 7 e já introduzindo um problema, que era o problema do antinomianismo. Veja como essas coisas estão bem ligadas, não só desde a época de Paulo, mas também hoje. Ele introduz uma pergunta retórica. Ora, se o meu pecado só faz demonstrar a verdade de Deus, só confere mais glória a Deus, por que eu ainda sou julgado como pecador? Essa pergunta, ela demonstra um fundo de verdade, mas nós temos de fato aqui um equívoco, porque não é simplesmente pelo fato do homem ser pecador que ele poderia ser desculpado. Não, a justificação do homem, de todo o homem, porque todos são pecadores, vem por meio de Cristo. Mas aqui, depois de apresentar, na verdade, o quadro da pecaminosidade do homem, a partir do verso 10, Paulo apresenta aqui um equívoco, uma heresia que já circulava na época dele e que, inclusive, como ele mostra no verso 8, ele era acusado dessa heresia.
Essa heresia é o antinomianismo. E ela diz mais ou menos assim: ora, já que o homem é pecador, então que diferença faz viver em pecado? Complementando com a teologia da graça, ou com um desvio a respeito da teologia da graça. Já que a salvação é por graça, não fará diferença se o homem viver em pecado. O nome dessa doutrina é antinomianismo, dessa falsa doutrina, dessa heresia. E no verso 31, no último verso aqui do capítulo 3, Paulo vai retomar isso. Hoje, esse tipo de pensamento equivocado, ele está especialmente associado a uma compreensão equivocada que se tem da predestinação, no sentido de que se você é salvo, não importa o que você faça, então viva de qualquer jeito, né? Isso, como eu falei, é antinomianismo. Essa compreensão equivocada a respeito da predestinação da salvação, ela esquece, para os calvinistas, o último ponto do calvinismo, o P da Tulip. Já estou falando um pouquinho dos pontos que eu vou abordar também no webinário, né? Mas é um equívoco, e é um equívoco que existe desde o século I. Tá? A carta de Tiago foi escrita um pouco antes do que a carta aos Romanos, talvez para lidar também com um pouco desse problema. Eu falei em antinomianismo, também podemos conhecer esse problema como licenciosidade. Antinomianismo vem de anti, né, que significa contra, nomos, lei, quer dizer, a rejeição de qualquer padrão objetivo de conduta, a rejeição de um padrão de moralidade para ser aplicado, para ser vivenciado pelo homem. Ué, mas nós não somos justificados pela graça? Sim. Isso significa, eu vou antecipar um pouquinho a parte final do capítulo, isso significa que a lei não serve como sistema de justificação, mas a lei, ela permanece como um padrão objetivo de conduta, ela revela a santidade de Deus, a verdade de Deus e a justiça de Deus. Então o que nós temos é o seguinte, Paulo prossegue no argumento dizendo que ele também não é melhor do que ninguém. Você pode entender que é Paulo dizendo que não é melhor do que ninguém, você pode entender que é o judeu dizendo que não tem vantagem em relação ao gentil. E aí Paulo vai até o verso 19, ou até o verso 20 talvez, descrevendo a condição do homem. E ele cita muitas passagens do Antigo Testamento, especialmente os Salmos. E até nós vimos que há uma citação do Salmo 10 aqui, que é um salmo que também descreve a condição de impiedade do homem. E aí ele termina essa sessão de descrição da impiedade do homem, desculpa, no verso 20, com a afirmação de que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento ou o conhecimento do pecado. A função da lei é que nós possamos reconhecer que somos pecadores. A lei não serve para justificar o homem, porque o homem naturalmente não consegue seguir a lei. Então a lei foi dada para mostrar a santidade de Deus, para ser obedecida e, consequentemente, para apontar, para demonstrar a pecaminosidade do homem. E por isso, todos os homens, indistintamente, judeus e gentios, com a única diferença que a lei de Deus foi dada para os judeus, mas todos precisam da salvação que é propiciada por Deus graciosamente em Cristo, que derramou o seu sangue pelo perdão dos nossos pecados. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz o verso 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas exatamente por isso é que somos justificados pela graça de Cristo. E é muito interessante porque Paulo demonstra que, no verso 28, né, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas, de forma muito interessante também, Paulo faz um jogo de palavras aqui. Ele diz... onde é que diz isso? Agora me chamou bastante. No verso 21, me chamou a atenção na leitura e eu perdi aqui. Mas agora se manifestou sem lei, quer dizer,
não pela observância dos preceitos da lei, tanto observância dos preceitos cerimoniais da lei, que é aquilo do que Paulo trata em Gálatas, por exemplo, e que também vai ser tratado no livro de Romanos, mas também sem a observância ou sem o funcionamento como sistema de justificação, sem também a lei moral, né? Então se manifestou sem lei a justiça de Deus. Por quê? Porque não é pela observância da lei, não é por obedecer a Deus, não é por fazer o que é certo que somos justificados, porque somos naturalmente incapazes. Mas essa justiça de Deus que se manifestou sem a lei, ela tem o testemunho da lei e dos profetas. Paulo faz aqui um jogo de palavras com a expressão lei. Num sentido, ela é a lei que você entende como preceitos mesmo, né? No primeiro sentido, se manifestou sem lei, sem a necessidade de observância dos preceitos, vamos colocar assim, ou sem utilidade na observância dos preceitos, talvez seja melhor colocar. Se manifestou a justiça de Deus, mas essa justiça de Deus, porque foi manifestada em Cristo, tem o testemunho da lei e dos profetas. Paulo está falando que Cristo foi testemunhado na antiga aliança, no Antigo Testamento. Aqui, lei e profetas é um sinônimo do Antigo Testamento, é uma outra forma pela qual Paulo fala do Antigo Testamento, né? E aí, então, o que é importante nós entendermos para concluirmos o estudo desse capítulo é que, embora a lei não sirva como um sistema de justificação, isso aqui é importante, ela não serve como um sistema de justificação porque o homem só pode ser justificado, só pode ser tornado aceitável para Deus por meio de Cristo. A lei não serve como um sistema de justificação, mas ela permanece como um padrão moral. Então, nenhum homem, por causa do pecado, se desculpa por desobedecer a lei de Deus. E estou falando aqui da lei moral, né? Da lei, do conteúdo da lei, do núcleo da lei, que revela a natureza de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus. Tá? A lei não serve como um sistema de justificação, mas a lei também não deve ser desobedecida. Como podemos, então, obedecer a lei, cumprir a vontade de Deus? Apenas por meio de Cristo Jesus. Somos justificados pela graça, não só para sermos tornados aceitáveis a Deus, mas para vivermos uma vida de santidade. Esse problema do antinomianismo, essa doutrina equivocada de que porque somos justificados pela graça poderíamos viver de qualquer maneira, Paulo vai retomar no capítulo 6. Capítulo 6, que vai ser o último que nós vamos estudar aqui para preencher esse vácuo, essas lacunas, no início de Romanos. E aí no capítulo 8, que nós já estudamos, Paulo fala dessa vida em Cristo, dessa vida espiritual vitoriosa, que é a vida no Espírito, que é a vida que é vivida não na lei do pecado e da morte, mas na lei do Espírito da vida. Sobre isso tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar esses outros vídeos aqui de Romanos na descrição também do vídeo junto com o restante do texto. Como o texto é longo, talvez eu não consiga deixar muitos vídeos na descrição, porque a descrição tem um limite de caracteres. Eu prometo e às vezes eu não consigo cumprir. Já aconteceu com outros vídeos aqui. Então, só para concluir, Paulo não cancela, não anula, não deixa a lei de lado. Pelo contrário, ele coloca a lei de pé. Em que sentido? Ele reconhece o padrão de santidade contido na lei de Deus e esse padrão não pode ser deixado de lado, desconsiderado por nós. Para avançar no estudo, no capítulo 4, Paulo vai ilustrar essa manifestação da graça de Deus, a justificação pela graça, na pessoa de Abraão. Então ele faz essa transição, agora ilustrando com Abraão, o que nós vamos ver quando estudarmos o capítulo 4. Não se esqueça que no dia 14 de dezembro vamos ter um webinário sobre soteriologia. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não só para que os seus amigos, os seus irmãos em Cristo possam acompanhar os estudos aqui do Teodidatas, mas também recomendando para eles o webinário sobre soteriologia. Lembrando que eu estou tentando chegar a 4.000 inscritos até o fim do ano. Está um pouquinho apertado, tem que aumentar um pouquinho, não é muito, é só um pouquinho,
um pouquinho a média de inscrições aí diárias, a média de inscrições no mês de dezembro aqui, mas talvez a gente consiga chegar a 4.000 inscritos até o fim do ano. Eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante e eu aguardo você então no webinário sobre soteriologia no dia 14 de dezembro. Me deixe um retorno para eu saber se agora com o microfone de lapela ficou melhor o áudio. Eu vou ouvir também depois, né, no YouTube direitinho para ver se ficou bom. Pelos testes que eu fiz, me parece que ficou bom, tá bom? Até mais, até o dia 14 de dezembro, em especial, no webinário sobre soteriologia. Um grande abraço e que Deus abençoe você.